E aí, pessoal, hoje viemos falar sobre os peixes, tanto os peixes cartilaginosos quanto os ósseos. Os tópicos que vamos falar são as características gerais, a adaptação dos peixes ao ambiente aquático e uma explicação sobre os peixes ósseos e cartilaginosos. Características gerais, como é possível ver na tela. Os peixes têm características básicas, tais como eles são vertebrados, possuem nadadeiras, têm um sistema digestório completo e sua respiração é através das brânquias. Eles também são ectotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Além de que podem ser herbívoros, se alimentam de algas, ou carnívoros, se alimentam de outros peixes. Sua reprodução é sexuada, podendo ser interna, que ocorre dentro do corpo, ou externa, que ocorre na água. Eles também possuem pele recoberta por muco, o que diminui o atrito com a água. Características gerais. Anatomia. Agora falando sobre a anatomia dos peixes, temos aqui ilustrado a linha lateral, as escamas que se abrangem pelo corpo, as brânquias que em peixes ossos ficam cobertas pelo opéculo. Temos as nadadeiras que são a caudal, as pélvicas e a anal. Temos também o pendúculo, que é onde está inserido a nadadeira caudal. Adaptação ao ambiente aquático. Sobre a adaptação dos peixes, temos 5 pontos importantes. Em primeiro, temos o formato hidrodinâmico, o muco e as escamas. Basicamente, o corpo mais estreito nas extremidades ajuda na movimentação pela água. Já o muco e as escamas ajudam a diminuir o atrito do peixe com a água. Nadadeiras. Os peixes possuem 2 pares de nadadeiras pélvicas e 2 pares peitorais, que ajudam no movimento. Também tem 2 nadadeiras dorsais e uma anal, que ajuda na estabilidade do peixe, e uma caudal, que é responsável pelo impulso do peixe na água. Bexiga natatória. Apenas os peixes ósseos possuem, e a bexiga é basicamente uma bolsa de gás que ajuda o peixe na flutuabilidade, o que os ajuda a regular a posição na água. Peixes cartilaginosos não possuem essa bexiga, pois eles têm uma reserva de óleo em seu fígado que já cumpre esse papel. Respiração branquial. Nas brânquias, o sangue flui do lado oposto do fluxo da água, e nisso ocorre um processo chamado troca por contracorrente, quando as brânquias captam mais o oxigênio. Linha lateral. É uma linha que se estende pelo corpo do peixe e que possui aberturas onde a água entra, e as células sensoriais que estão lá permitem ele de saber a pressão e a movimentação da água. Peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Sobre a divisão dos peixes, temos 2 grupos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes ósseos, como o próprio nome diz, são os peixes que possuem o esqueleto formado por ossos. Como citado nas características, os peixes ósseos possuem o opérculo, que é uma estrutura que protege as brânquias. Uma característica importante desses peixes, e que hoje difere dos cartilaginosos é a presença da bexiga natatória, que também explicado anteriormente é uma bolsa de gás que ajuda na flutuabilidade. A reprodução desses peixes é sexuada, porém externa, e também temos o aparecimento de larvas. Esse grupo se divide em 2 tipos, Sarcopterige, que são os peixes ósseos com nadadeiras lobadas, ou seja, ósseas e carnudas. E também temos a presença de 2 nadadeiras dorsais, como exemplo o piramboia, e os Actinopterige, que são os peixes ósseos que possuem nadadeiras raiadas e em formato de leque, além de seu opérculo ser formado por ossos, como exemplo o bagre, o salmão e o atum. Como citei o salmão como peixe ósseo, uma curiosidade é que ele é considerado diadromo, pois consegue nadar em água doce e em água salgada. Ele passa 2 anos da sua vida em água doce e após isso ele nada contra a correnteza dos rios para se reproduzir no mar. Agora, sobre os peixes cartilaginosos, eles possuem um esqueleto formado por cartilagem, corpo fusiforme e achatado, e também coberto por escamas, que é uma escama parecida com a estrutura de um dente, pois possui esmalte, dentina, vasos e nervos. Os machos possuem uma estrutura chamada claspares em sua nadadeira pélvica, que é onde eles transferem o espermatozoide para a fêmea. A fecundação é sexuada, porém interna. Há espécies ovíparas e ovovíparas, e seu desenvolvimento é direto, sem metamorfose. Eles não possuem bexiga natatória, como os ósseos. Os dutos dos sistemas digestório, urinário e genital dirigem-se à cloaca, que é outra coisa que hoje difere de peixes ósseos.
já que os ósseos não possuem a cloaca como exemplo de cartilaginosos. Temos o tubarão, a arraia e o cação. Como já foi citado, os exemplos de peixes ósseos são o salmão, o pintado e o bagre. E os exemplos de peixes cartilaginosos são o tubarão, a arraia e o cascão. Espero que tenham gostado e entendido. Obrigado pela atenção.